Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado das dicas para falar em público. Eu sou Adriane Azevedo, professora de teatro do Sind Bancários, e nós estamos disponibilizando as aulas online, pois no momento o presencial não é possível. Já iniciei a primeira aula falando sobre como falar em público, as dicas, os macetes para falar em público. Então, hoje, continuando com este tema, nós vamos aprender um pouco como falar ao microfone. Microfone, ele amplifica a voz, ou seja, amplifica também os defeitos. Então, por isso a gente precisa ter muito cuidado. Nós vamos falar aqui de algumas variedades de como se falar ao microfone. A primeira, eu vou usar um microfone com fio, não é? Destes que normalmente vão aqui no pedestal, nesta parte aqui de cima que é chamada de cachimbo, ele encaixa, não é? No microfone, e aí ele fica parado para que eu possa usar as mãos. Mas muitas vezes vão nos entregar um microfone sem fio na mão. Então, essas são as ocasiões em que várias pessoas falam, por exemplo, e a pessoa que está coordenando a ação, o evento, me entrega um microfone sem fio de mão. E eu vou falar de improviso, digamos. Essa é o primeiro quadro que aparece. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que existem dois tipos de microfone: o dinâmico, que é este aqui que eu estou segurando, e o condensador. O microfone dinâmico é esse que é usado em todos os eventos. Esse que a gente vê para as pessoas falarem no púlpito, que a gente vê os cantores cantarem. Normalmente, este é um microfone dinâmico. O outro microfone condensador, ele serve mais para dentro de estúdio, para corais, para quando várias pessoas vão cantar juntas e só tem um microfone. Então, esse é o condensador. Qual é a diferença deles? O microfone dinâmico, ele precisa ser utilizado bem próximo da boca. Por quê? Porque ele tem uma captação pequena. Por quê? Para que ele não capte todos os outros sons que tem em volta. Então, por isso ele vai captar só o som da pessoa que está falando, só o som do cantor que está cantando. E por isso a necessidade é utilizá-lo bem próximo da boca. Não adianta usar microfone de peito. Só o Silvio Santos é que usa um microfone de peito. Ele está dentro do estúdio. Eles devem ser um microfone condensador, porque não existe como utilizar um microfone que fica longe da boca. Se falar assim, não vai adiantar. Então, se você for falar no microfone dinâmico, tenha certeza de que sua boca está bem próxima e preferencialmente no meio, porque é aqui que a captação vai se dar, bem no meio da bolinha, quase encostando a boca no microfone. Não adianta falar longe do microfone. Uma outra questão é que às vezes, como a gente está com um microfone sem fio de mão, a gente só tem a outra mão para gesticular. A gente pode o quê? Trocar de mão para gesticular com a outra. Agora, não gesticule com o microfone, porque senão vai sempre sumir quando tirar da boca. Entende? Sempre tem que falar próximo. Muitas vezes eu vejo pessoas, políticos, pessoas que estão acostumadas a falar em público, falando longe do microfone. E aí fica aquela voz pequena, não se entende o que a pessoa diz. Não tenha medo de falar bem próximo ao microfone. Essa é a primeira dica que eu dou. Fale próximo ao microfone. Porém, falar próximo ao microfone, ele aumenta
os pequenos erros. Por exemplo, no microfone tem que se cuidar muito a forma com que a boca pronuncia as palavras, principalmente P e B. Porque vocês lembram de ouvir pessoas falando no microfone que fica aquele... É porque a gente faz este movimento e o microfone capta esse barulho que a gente faz com a boca. Então treine para falar sem esse barulho. P e B. P e B. Em vez de P e B. P e B. É P e B. P e B. Eu abro a boca, porém eu não faço aquela... Isso é preciso ter sempre cuidado com o microfone. Às vezes ele tem aquela espuma que envolve aqui em cima e isso ajuda no P e B. Mas a gente pode ajudar também treinando. Ligue se tem um microfone na sua casa, se tem condições de experimentar, ligue e teste, se ouça falando. Isso é muito importante. A gente precisa se ouvir falando, porque aí a gente percebe, é como eu falei na outra aula, ensaio, tudo é preciso ensaio, tudo se aprende. Eu também, por anos, não falei no microfone, fiz espetáculos de teatro com a voz. Mas aí começaram a me chamar para ser mestre de cerimônias, para fazer apresentações. Fui mestre de cerimônias de muitos festivais. Então eu fui aprendendo como? Errando e acertando. É assim que se aprende. Testando, tentando. Se aprende assim. Ninguém nasceu sabendo. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para algumas coisas, mas tudo é passível de ser aprendido, experimentado. Então lembre-se, muito importante, fale sempre próximo ao microfone, bem próximo, tá certo? Quando eu vou falar no microfone com o pedestal, não é? Ele tem uma parte reguladora, o meu aqui já tá meio velhinho, uma parte reguladora aqui, não é? Lá embaixo, ó, ele tem 3 pés que deixam ele firme. Cuide sempre com esses pés para não chutar. O ideal é ficar entre 2 pés, porque daí é mais fácil da gente não chutar. Ele tem também um balanço, não é? O microfone, ó, pode ser feito assim, meio Roberto Carlos, lembram? Tantas emoções. Pois é, mas pra gente falar, o ideal não é o microfone Roberto Carlos. O ideal é que o pedestal, desculpe, do microfone não seja Roberto Carlos, que fique assim, retinho, ó, como eu estou. Por quê? Porque aí eu vou conseguir colocar o microfone no cachimbo, bem apertadinho, regulá-lo para a minha altura, ó, e ele não vai ficar na frente do meu rosto. Se o microfone estivesse um pouco mais baixo, olha como é que eu fico. Não é? Se eu botar o microfone aqui, está quase na frente do meu rosto, ninguém vê nada. Então eu preciso colocar o microfone de uma forma que ele fique na altura da minha boca, porém sem tapar o meu rosto. Preste sempre atenção nisso, ó. Ele está na altura da minha boca, mas não está tapando o meu rosto, porque as pessoas precisam também me olhar, me enxergar principalmente os meus olhos para compreender o que eu estou falando. Então, essa é a forma de se usar o microfone de pedestal. Sempre com o cabo reto, não aquele Roberto Carlos, que aquele Roberto Carlos, ele vai me obrigar a ficar com o microfone mais próximo do meu rosto, e aí as pessoas podem não me enxergar totalmente. Então, ó, esta é a postura. Veja sempre se o microfone está bem em direção à sua boca. Lembre-se de uma coisa. Muitas vezes, ao falar, nós falamos para baixo. Então, se precisar de alguma forma mudar, que seja para baixo, que seja mais para baixo, porque sempre que eu emito a voz, ó, ela tem a tendência a ir para baixo. Para cima é mais difícil, porque daí eu estarei
esticando aqui minhas cordas vocais, meu pescoço, e isso me dará dificuldade de falar. Então, mais para baixo é sempre melhor, porque daí provavelmente eu estarei em cima de um palco, um lugar mais elevado, as pessoas estarão mais para baixo, e eu poderei encará-las, olhar para elas, me dirigir a elas. Principalmente nós podemos utilizar um lado e outro do pedestal para encarar as pessoas. Então, como eu falei, para um lado, eu vinha dizendo que desta forma, para o outro lado, sem sair sempre do meio, certo? Essa então é a dica para que se experimente o pedestal antes de falar. Eu vou falar no pedestal, eu tenho bastante assunto para falar, então eu vou lá e peço para o operador de som que ligue o microfone e que faça um teste comigo. Não tente pegar o microfone do nada. Tente sempre fazer aquela experimentação, ver se eu estou bem, se eu estou me sentindo confortável, onde que está o pé do microfone, se eu não vou chutá-lo. Quando eu chegar lá no microfone vai estar na minha altura. Se não estiver, pode regular o microfone pelo cachimbo. Olhem, o cachimbo, que é essa pecinha, ele é móvel. Então eu posso regular um pouquinho mais para baixo, pessoa mais alta um pouquinho mais para cima, pessoa mais baixa um pouquinho mais para baixo. Não é preciso eu mexer no cabo do microfone. Se a pessoa que está fazendo a sonorização não providenciou de colocar o microfone na sua altura, faça-o pelo cachimbo, certo? Agora eu vim um pouquinho mais para trás para dar uma dica também para vocês. Eu vou sempre aqui fingindo que eu estou falando no microfone, ele não está ligado, mas para que vocês já compreendam essa postura. Então, me pediram para falar no microfone e me deram uma pasta para mim ler. E aí, essa pasta contém papéis e eu fico segurando a pasta e tentando virar os papéis. Isso é produtivo? Não, não é produtivo. É bem mais fácil eu me complicar utilizando uma pasta assim para ler. Os papéis não ficam na ordem, talvez, ou mesmo na ordem, para onde é que eu vou passar o papel? A pasta me tira as duas mãos, porque eu tenho que segurar ela, não consigo gesticular. Então, eu vou dar uma dica de anos de mestre cerimônia. O que eu faço? A pessoa me manda pelo Word, lá pelo computador, o que eu devo falar. Está escrito nesse papel aqui o que eu devo falar. São 2 folhas, digamos. 2 folhas com todo o meu texto que eu vou fazer essa introdução do evento, ou que eu vou discursar, ou o texto que eu vou falar, os índices, que eu vou ler números. Tudo está aqui. O que eu faço? Faça no Word 2 folhas com uma divisão no meio, para que a gente possa dobrar a folha, para que a folha possa ficar dobrada, e que eu possa olhar a folha de um lado e depois do outro. Eu gosto de colocar em Arial 14, negrito. Aí não tem como a gente não enxergar. E sempre em caixa alta. Tudo em caixa alta. É assim que eu coloco os meus textos. E numero bem as folhas, para a gente não se perder. Depois, eu ou dobro a folha ou corto a folha. E eu vou ficar com fichinhas deste tamanho aqui. Ou seja, olhem a diferença. Estou aqui falando com vocês, vendo as minhas fichas, olho a ficha aqui, tenho essa outra mão para falar. Posso trocar as fichas aqui na frente do microfone, posso olhar do outro lado. Então, estas fichas me ajudam. São pequenas. Eu posso soltá-las quando quiser, eu posso trocá-las. Mesmo se eu estiver com um microfone sem fio, a ficha vai me ajudar. Por quê? Porque quando eu leio a ficha, e aí eu dou uma pausa, troco a ficha e continuo. No que seria impossível com a pasta. Como eu faria com a pasta para trocar a folha? Sabe? Como eu faria? E aí, ó, as 2 mãos completamente inutilizadas. Enquanto que com a ficha,
As minhas mãos não ficam inutilizadas, pois eu posso até gesticular com a ficha. Então é uma dica de quem foi e é muitas vezes mestre de cerimônias que eu dou para vocês. Façam fichas, meia página, meia folha de ofício A4, dobrada ou cortada, em Arial 14 caixa alta. Não existe como não enxergar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vocês vão ver que a iluminação deste palco que foi produzido para o evento, ela vem de frente. Muitas vezes o iluminador não pensa no mestre de cerimônias que precisa ler. Então é outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Eu tenho iluminação suficiente para ler a minha ficha? Eu consigo ler com essa luz que vem de frente? Normalmente o ideal é nós termos uma luz de contra, que a gente chama, ou de lateral. De contra é o ideal, que aí eu vou poder ler a minha ficha e poder ter a luz de frente. Se por acaso não deu tempo, o iluminador não existe e não conseguiste falar com ele para que ele coloque uma luz, só tenha luz de frente, vire um pouco o microfone e tente colocar a ficha de uma forma que pegue um pouco da iluminação de lado. A iluminação de frente vai ficar um pouco, vai bater um pouco aqui nos meus papéis e eu vou conseguir ler. Pode baixar também um pouco, ó. Baixar um pouquinho também a folha, que aí eu também vou tentar conseguir um pouco de iluminação. Porque senão, como é que eu vou enxergar o que eu estou lendo? Para ajudar nisso, o que a gente faz? Leia muito, 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 leia bastante o que você vai apresentar. Tenha quase decorado aquele texto. Se a possibilidade é de ter esse texto antes, se nós vamos falar já com o texto pronto, sempre treine. Se por acaso tiver um púlpito, aí a folha pode ficar inteira, porque vai ficar apoiada sobre o púlpito. A folha dobrada é no caso de a gente não ter púlpito. Então aí a gente vai utilizar o método das fichas, não é? Se tiver uma marca do evento, eu sempre costumo, um programa, coloco o programinha aqui. E aí, para quem olha, então vai ser mais agradável, porque eu vou estar aqui com a fichinha, com a logomarca do programa, do evento, se eu tiver condições. As fichas também são mais fáceis de serem passadas, eu quase que passo sem olhar e sem me preocupar. Portanto, numere sempre a ficha. Ficha número 1, ficha número 2, porque também neste passar a gente pode trocar os números e a gente precisa muito saber a ordem. Se houver qualquer detalhe que é necessário lembrar, marque com caneta ali, olha, aqui um nome difícil, por exemplo, sobrenomes. Se tiveres que dar sobrenomes de pessoas, olha, o nosso convidado, fulano de tal, pergunte sempre a pronúncia do sobrenome. Muito feio a gente falar o nome do nosso convidado, o nome da pessoa que nós estamos apresentando errado. Então pergunte sempre sobre siglas também. Como é que se diz a sigla? Ah, eu vou falar aqui da ABTB. É assim que se diz? Eu vou falar aqui da PTC. É assim que se diz? Eu vou falar assim aqui do Sindibancários. Tudo, qualquer coisa. Pergunte como é que se diz a sigla, se a sigla se pronuncia junta, se as palavras, se a abreviação é assim aberta. São perguntas que têm que ser feitas, porque fica feio a gente não saber pronunciar o nome do convidado, da empresa contratante, o nome do apoiador. Deve-se sempre pronunciar de forma que as pessoas que estão sendo faladas não fiquem brabas com a gente. Dizer, o cara não sabia nem falar meu nome, sabe? Que mestre de cerimônias é esse que fala o nome das pessoas errado? Então,
O mestre de cerimônias, ele é uma apresentação do evento. Então a gente precisa sempre ter um pouco de noção desse carinho com o nosso apoiador, o nosso patrocinador. Bom, acho que em termos de microfone, de forma de usar, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. De resto, todas aquelas dicas da primeira aula ficam valendo também para o microfone. Saber o que se vai falar, postura sem sapatear, não é? Fala, como falar, dicção, cuidar com os tiques, os us, os nes. Tudo isso é a mesma coisa para o microfone. A diferença é que nós ainda temos que prestar atenção nesta questão técnica, que é de falar bem próximo a esse microfone, que é de cuidar para ver se o pedestal está na altura confortável para que a gente fale. Para mim, esse aqui até está um pouquinho alto, eu baixaria ele um pouco mais, sabe? O ideal para mim seria fazer assim. Outra coisa, né? Cuida se tá de salto alto, se tá de salto baixo, não vai fazer toda a prova de salto baixo, depois se veste, coloca o salto alto e o microfone fica bem diferente na altura. Então, sempre cuidando isso. Foram pequenas dicas, então, sobre como falar ao microfone. Lembrando também que este pedestal lá embaixo, se por acaso não consegue baixar ou subir aqui, precisa de um pouco mais de amplitude no cachimbo. Então, os pés aqui dele também abrem e fecham. A gente também pode subir ou baixar o pedestal desta forma. Pense sempre em deixá-lo confortável para que nós possamos falar sem ter que nos preocupar com isso. Veja se o cachimbo está bem firme, não é? Às vezes tem cachimbos que descem o microfone sozinho e a gente precisa então cuidar bastante dessa questão técnica de o microfone estar confortável para que a gente fale, porque nós já temos tantas variáveis que são lembrar o que a gente vai falar, lembrar da forma de falar. Então, se a questão técnica está bem resolvida, a questão da iluminação que nós falamos também, lembrar de ver se consegue falar bem, enxergar bem o papel que a gente está falando. Fora isso, sempre aquela simpatia, aquele molho, aquela personalidade que a gente coloca para falar em público. Lembre-se de sorrir, lembre-se de quando cumprimentar as pessoas dar uma pausa, não é? Nós temos sempre que começar com boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este evento. Nós estamos aqui hoje para ouvir o professor e fala o nome da pessoa, sempre com calma. Não podemos demonstrar o medo quando somos convidados para nos apresentar ou apresentar um evento. Sempre tenha calma, sempre tenha carinho pela plateia. Se qualquer problema, o microfone tiver qualquer problema, não tente resolvê-lo. Olhe para o pessoal da técnica e faça um gesto, ou mesmo fale, olha, nosso microfone está com um pequeno problema, vou pedir para o pessoal da técnica vir aqui resolver, porque às vezes a gente tenta resolver e é pior. Só para encerrar então, você sabe que esse microfone ele vai ter um fio que vai sair daqui, não é? Eu nesse momento não liguei o meu, mas ele vai ter um plug que vai encaixar aqui e aqui vai sair o fio, e esse fio é que vai ser ligado num direct box ou numa medusa, que são os aparelhos que vêm para o palco, ou até direto na mesa, se for próximo à mesa. Este fio deve sempre ficar bem enroladinho para não nos atrapalhar. Se a gente tiver que tirar o microfone do pedestal, puxe sempre na sua direção. Puxe para cá, na sua direção. A mesma coisa para colocar. Coloco por aqui, ó. E tiro. Coloco por aqui e tiro. Se alguma outra pessoa for falar comigo também, não é um convidado, eu chamo, eu então deixo o microfone para que ele fale e, se possível, regulo para a altura desse convidado.
Lembrando sempre que quando uma pessoa fala no microfone longe, ninguém ouve. E este não ouvir irrita muito a plateia. Irrita muito a plateia. É muito irritante estar ouvindo uma pessoa falar e não conseguir ouvir direito o que ela diz, porque fica muito baixo, porque afinal de contas o microfone ficou muito longe. E cada vez a gente vai tentando ouvir melhor e já não vai compreendendo aquilo que a pessoa fala. Então, ajude o microfone, tenha dicção, fale próximo e regule o volume para não incomodar as pessoas. Ou seja, teste. Teste antes. Vá lá, peça para o operador de som, para o operador de luz, que nós queremos testar o microfone, testar a iluminação. Essas são as dicas para falar ao microfone. E sempre que puder, pegue um microfone, use em casa. Veja a sua voz, grave a sua voz. Entenda como é a sua voz. Goste da sua voz. Eu não gosto da minha voz é muito fina. Coloque a voz no grave. Como colocar a voz no grave? Fale pelo diafragma. Então, são essas dicas de como colocar a voz melhor, até alguns exercícios que eu vou dar na próxima aula.